Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa 424. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no Instagram, @pgm.424 e no Facebook, Programa 424, que você também consegue assistir a gente por lá e ficar sabendo de todas as novidades. Inclusive hoje temos participação especial, mas já vocês ficam sabendo quem é. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabi, amigos assinantes do canal, os companheiros do programa. Sabe que hoje é 1 da tarde, parou o Brasil, mídia social, rede TV, jornal. Falei, nossa, o que está acontecendo? Será que é a visita de algum chefe de Estado? Será que acharam a solução definitiva para a vacina da Covid? Não, a convocação da seleção brasileira. Olha onde chegamos, o que força tem o futebol. Os patriotas não fazem o mesmo com outro esporte. Engraçado, mas tem uma justificativa. Porque estava todo mundo à espera da sensação da seleção, Daniel Alves. Agora, se alguém está surpreso com isso, basta acompanhar o álbum de figurinha da Copa. Eu amo os destaques do Mauro, que são sempre incríveis, e os enigmas melhores ainda. Mas já tem mais. Boa noite, Jean, de volta, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, audiência do 424, agora pelo Canal K. É um prazer estar aqui de volta e encontrando um convidado especial, um velho conhecido do 424, né, que vai lembrar que esteve no programa ainda em outros tempos na Vila Madalena. Então, Gabi, uma satisfação estar aqui de volta e vamos para frente. Muito bom ter você de volta, Jean. Seus comentários fizeram falta por aqui, principalmente nos dias de tensão entre alguns dos nossos comentaristas, mas foi tudo muito leve, vamos dizer assim. Boa noite, Matheus. Boa noite, Gabi. Meu destaque inicial vai para Gerard Piqué, que depois de 14 anos de Barcelona e 35 títulos, encerra um ciclo maravilhoso. Talvez esse final de ciclo não foi tão bonito pela questão que foi vazada pela imprensa espanhola, que é a questão do contrato, que ele queria um contrato maior que o Sérgio Ramos recebia no Real Madrid. Acabou ficando muito turbulento esse final de passagem dele pelo Barcelona, mas com certeza é um dos maiores jogadores da história do Barcelona. E deixou um recadinho no final, né, que um dia vai voltar. E quando falou que ia voltar, estava olhando para a cabine presidencial do Barcelona. Então vamos ver o que vai acontecer. Cenas para os próximos capítulos, né, Matheus? Boa noite, Juarez. Boa noite, Gabi. Boa noite, amigos. É um prazer falar com vocês, especialmente com o Sérgio Soares. Eu tive o prazer de vê-lo jogando futebol, né? Um volante com muita categoria, né? E se tornou uma das grandes promessas como treinador. Pena que também, como treinador, você tem que ter aquela pontinha de sorte para se tornar famoso e dirigir grandes clubes, porque capacidade o Sérgio tem para dirigir uma grande equipe. E agora, sobre a seleção brasileira, destacada pelo grande Mauro Pires, é piada você convocar um jogador, 40 anos, quase 40 anos, e não está jogando, está machucado desde setembro, e que foi um fiasco no futebol mexicano. Lamentavelmente, a não ser que ele está indo como um quarto assistente, e o Sérgio Soares pode falar muito bem sobre isso aí. Ele não tem condições de jogar a Copa do Mundo. Só isso. Daniel Alves. Bom, o Juarez acabou com o suspense. Já falou quem tá do meu lado. Eles não me avisaram. Eu tô falando, tem surpresa aqui hoje. Mas tudo bem. Aquele que iniciou sua carreira lá no Juventus da Moca, já jogou no Palmeiras, né, Sérgio? Bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Boa noite, Ian. Boa noite, Matheus. Boa noite, Juarez. Boa noite a todos. Satisfação, prazerzaço estar aqui de volta depois de muitos anos, né? Como o Jean lembrou, a gente teve uma participação lá atrás, quando era na Vila Madalena. Tá voltando uma satisfação. Vamos bater um papo aí sobre futebol, que hoje está movimentado. Seleção brasileira convocada. A Copa chegando, tudo fica movimentado, né, Sérgio? Principalmente aqui. Você ainda mora na Vila Madalena, Sérgio? Não, moro no Bosque da Saúde. Ficou rico, né? Bom, gente, o Sérgio aqui já jogou no Palmeiras, já foi técnico do Juventus, de muitos lugares, né, Sérgio? Atlético Paranaense, Bahia, Goiás.
Inclusive, o último foi a Lusa, né, Sérgio? Santo André, Santo André final é o atual campeão da Série 2 do Campeonato Paulista. Isso é importante ser dito, né? É importante, ele levou o Santo André contra o Santos na final, aquele Santo André. Mas atualmente você é o técnico campeão da A2 do Paulista. Sim, depois de 7 anos, né, a Portuguesa volta à Série A1 do Campeonato Paulista. Uma conquista importante, com números importantes também, com números significativos. A Portuguesa foi melhor em tudo, perdemos um único jogo, batemos campeões e a Portuguesa, a Lusa está de volta. Ano que vem tem Lusa contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Corinthians. A Portuguesa tem que estar de volta sim, porque é um grande clube e a gente faz parte dessa história, né? Fazemos parte dessa história, uma história aonde nós chegamos, só tinha um resultado quando nós fomos contratados pela Portuguesa, que era conquistar o acesso, e a gente conseguiu. Eu, Denise, o Caio, o Toninho, o presidente, a vice-presidente Denise e todos do staff. Foi um trabalho, os atletas, foi um trabalho árduo e também aqui uma menção para o torcedor da Portuguesa. A torcida da Portuguesa abraçou esse time. E o Canindé ficou bonito. Ficou bonito da nossa época lá, Mauro. De ver grandes jogos, casa cheia. Aquela época de dele. Exatamente. De ver o Canindé com muita gente. Nos 2 jogos finais, no jogo do acesso e na final, o Canindé tinha 14 mil pessoas, né? O Canindé estava bonito e eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história. Sérgio, desculpa, eu já vou logo perguntar de cara que eu não consigo. A gente sabe como funciona a gestão do futebol brasileiro. Tenho um conhecimento grande sobre isso, né? E, infelizmente, há um amadorismo tremendo. Você praticamente falou que resgatou essa Portuguesa, a torcida gosta de você, enfim, tudo. Você trouxe a Portuguesa para o devido lugar, no principal do Paulista, e não foi renovado o seu contrato. Quando não funciona, né? Quando não funciona, é uma normalidade da gestão do futebol, né? Dispensa, manda embora. Agora, eu não consigo entender quando funciona não ser renovado. Desculpa, eu não consigo me compreender, porque é normal, né? Os diretores, assim, culpa o treinador. É muito mais fácil mandar né, do que 25, 26 jogadores do elenco embora. Então, assim, não funcionou o treinador, manda embora, troca e vê o que acontece. Agora, no caso seu, funcionou. Você resgatou a torcida agora de você trouxe o time para onde deveria estar, a série principal, e não renova. Você não precisa entrar em detalhe pessoalmente de ninguém, também fica à vontade, mas como é que você explica quando funciona e não dão continuidade no que funciona? Como é que você consegue explicar isso? Mano, a verdade é que foi renovado o contrato, né? Após o término da A2, nós renovamos o contrato até o final do Paulistão do ano que vem, de 23. O que aconteceu no meio do caminho é que foi interrompido, né? Interrompeu um contrato que já tinha sido renovado após a performance da Copa Paulista, acabou encerrando, cortando o vínculo que já tinha se estendido até o final do Paulistão de 23. No período da Copa Paulista, aconteceram algumas coisas que a verdade, eu achava que isso não seria motivo para interromper o contrato. Porque eu penso o seguinte, Mauro, dentro de uma equipe de trabalho, por mais que o trabalho ele venha a ser vencedor, que nós saímos da Portuguesa com 63% de aproveitamento. Sim, 17 vitórias. Você precisa de ajustes. Esses ajustes você faz ao término da temporada. E poderia, dentro de uma conversa, a gente ajustar algumas coisas para o Campeonato Paulista, que é muito importante. A Portuguesa volta depois de 7 anos, a Portuguesa tem que fazer um Paulistão que lhe dê condições de buscar competição nacional, que é a Série D de 24, né? A Copa Paulista ia antecipar esse processo para o ano que vem. Não aconteceu, mas eu entendo que a partir do momento que eu renovo o contrato com um profissional que fez um trabalho como nós fizemos, precisamos ajustar algumas coisas. Vamos sentar, vamos reunir, vamos conversar e ajustar. E não foi isso que aconteceu. E nesse período de Copa Paulista, divergimos muitas vezes, né? Aí eu digo com o diretor, divergimos sim, de ideias diferentes, e isso acontece. Acabou a competição, talvez divergir não foi um bom negócio, né? E aí acabou acontecendo. Por tudo que você já passou em vários clubes, te surpreende isso? Olha, Mauro, quando você está num âmbito profissional, não me surpreende. Quando você está num âmbito profissional e tem pessoas que você conhece e tem uma outra relação além do futebol, aí acaba surpreendendo. Eu confesso para vocês aqui que
que eu fiquei um tanto desgostoso no primeiro momento ali, na primeira semana, com o que é futebol, né? E você começa a pensar outras coisas. Mas esfriando a cabeça e olhando para trás, eu tenho que pensar o quê? Que foi um baita de um ano espetacular, um ano muito bom para a minha carreira, que caminhou junto com um clube gigante, né, que é a Portuguesa, e a gente olhar para frente e buscar novos ares, e é isso que eu vou procurar fazer. Sérgio, geralmente quando acontece algo semelhante com o que aconteceu com você, tem a entrada de algum empresário do futebol ou algum investidor que talvez já esteja pensando em coisas diferentes e que você talvez não estaria de acordo. Talvez, eu estou falando. Mas geralmente acontece que entrou alguém, que lógico, a Portuguesa subiu, aparece 1 milhão de gente querendo aparecer e aproveitar. Você poderia dizer se houve alguma coisa semelhante? Não, Juarez. Polêmicas, hein? Não, que eu saiba não aconteceu nada disso. E eu tenho 18 anos de carreira. Eu disputei Série A1 do Campeonato Paulista algumas vezes, inclusive a essa que o Mauro falou, nós chegamos à final contra o Santos. Então eu não sou um treinador que a Portuguesa subiu, vai para a Série A1, precisamos. Não, eu sou um treinador que já dirigiu o Ceará, trabalhei no Japão, trabalhei no Atlético, trabalhei no Bahia, trabalhei em vários clubes e fazendo bons trabalhos, inclusive no São Bernardo, que agora, o ano passado, com o Zanardi, ele voltou a repetir uma classificação à fase final da competição, e nós levamos o São Bernardo, em 2016, a essa fase final de classificação. Então, eu sei da minha capacidade como treinador, né? Se chega Claro que você tem que respeitar, se chega uma empresa ou vira uma SAF e os caras pensam diferente, sem respeito. Mas eu jamais vou achar que eu não teria capacidade de dirigir o time numa Série A1 do Campeonato Paulista, um clube do tamanho da Portuguesa, por tudo que eu já fiz ao longo da minha carreira como treinador. E até alguns telespectadores nos mandaram perguntas, né? Já vamos entrar nesse assunto. Mas eu queria até saber da sua história como jogador, que você também jogou no time de 100 gols lá do Palmeiras, de Vanderlei Luxemburgo. Como foi viver essa experiência? Muito do que eu sou hoje como treinador, eu trago desse time de 96. Né? O Palmeiras era extremamente propositivo, um time que buscava o gol constantemente. Né? Era a característica do Vanderlei, e aqueles jogadores que tinha naquela equipe do Palmeiras, era natural de você estar sempre buscando o gol. A nossa conversa de vestiário era muito assim, vamos ganhar de quanto hoje? Porque vencer ia vencer. Foi o ataque do 100 gols, Foi, né? perdemos o único jogo. Fizemos 106 gols, 106, eu acho que foi. Né? Então, aquele time do Palmeiras é muito que eu trago para aquilo que eu acredito no futebol. Eu fui um volante de marcação e todo mundo fala assim, normalmente o cara quando joga atrás, o cara vai se fechar. Mas eu fui um volante de marcação e eu sabia a dificuldade que é marcar. Então, aquele Palmeiras mostrou para mim que eu, enquanto treinador, quanto mais dificuldade, mais desconfortável eu deixar o meu adversário, mais chance eu vou ter de chegar e os caras vão errar, porque você marcar Djalma, marcar Rivaldo, marcar Mini, marcar Visão, marcar Cafu, é difícil. Então, se você tem um time que tem essas características, não estou falando de característica individual dos atletas, de comportamento de jogo, né? De você ter um time que gosta de jogar, você vai colocar o seu adversário desconfortável dentro do jogo. Hoje o jogo é um jogo mais de compactação, mais de ocupação de espaço, é um jogo mais apertado, mas da movimentação do jogo, ela não muda. Se você for um time que tem a bola, como é o time do Fernando Diniz, que tem a bola e o tempo inteiro vai incomodar o adversário, você vai ser dominante no jogo, e é isso que eu trago do Palmeiras para o meu trabalho hoje como treinador. Ô Sérgio, aquele time, parando para pensar, você foi o único, um dos únicos que se tornaram um treinador de sucesso. Sim. Interessante, porque um dos maiores times de todos os tempos do Palmeiras, treinado por um dos maiores treinadores que já passaram pelo Palmeiras, e só você, ou você se lembra de mais alguém daquele time? Que virou treinador daquele time? O Roque tentou, mas o Roque... mas que continua. Claro, não tem ninguém. O Veloso tentou, mas agora está na imprensa. Então, em funções do futebol, mas não como treinadores. Interessante. Exato. E aí, te perguntar, foi o Vanderlei Luxemburgo foi o melhor treinador com que você trabalhou? Eu tenho o Vanderlei e o Candinho como referências, né? Assim, o Vanderlei, claro que para mim foi o melhor treinador que eu trabalhei, né? Eu tenho muita coisa do Vanderlei,
de você ter um time dentro do trabalho, você desenvolver aquilo que você tem que tirar o melhor do jogador. O Vanderlei fazia isso com uma facilidade imensa e eu fui um espectador. Né? Eu falava pro Vanderlei, que às vezes eu encontrava ele, eu falava, Vanderlei, você nem sabia que tá fazendo estágio com você. E ficava prestando muita atenção no trabalho, na postura do Vanderlei. E dentro do campo de jogo, na parte tática, ele é espetacular. Né? Foi o melhor treinador que eu trabalhei, né? Tenho muita coisa dele e o Candinho foi um cara que eu tenho como referência na gestão do grupo, de tratar todo mundo igual, né? Isso é importante para um comandante e o Candinho fazia isso, então são as minhas duas referências que eu tenho dentro daquilo. É lógico que eu tenho a minha personalidade, claro, mas os dois são referências com certeza dentro do meu trabalho. Ô Sérgio, eu queria saber, até essa questão de consistência de trabalho, ideia de trabalho, queria saber qual foi o treinador que te deu mais dificuldade na sua carreira para enfrentar, ou qual time foi o mais difícil que você enfrentou? Isso é legal, Matheus. Eu falei isso pro Dorival. O Dorival Júnior foi o treinador assim, que mais me trouxe dificuldade. Né, para você, porque o Dorival ele tinha um jeito de jogar, de sair. Né, e eu fazia o quê? Eu trazia meus laterais por dentro para dificultar as ações dele pelo corredor. Né, e outro dia, uns 2 anos atrás, a gente fez um bate-papo. Daí ele falou, pô, Sérgio, quando você trazia aqueles laterais por dentro, eu acabei usando isso no meu trabalho, ele na postura tática do time dele. Se você vê o Flamengo hoje, o Felipe Luiz já fazia, né? O Felipe Luiz sempre foi um lateral construtor, de trabalhar por dentro, você não vê o Felipe Luiz. Esse é mais um exemplo para o público entender o que o Dorival fazia, o Felipe Luiz faz, e o Dorival fazia isso. E era aquilo que eu fazia para ter dificuldade para ele não trabalhar no corredor, e eu trabalhava por dentro, congestionava sempre o meio e não deixava o Dorival. Tanto que na final do Santos e Santo André, foi em jogos assim, pô, eu tinha o Neymar no corredor. Sim. Né? O Neymar que trabalha, só que o Neymar ele não acompanhava o Cicinho. Tanto que no segundo jogo, nós fizemos um gol antes de 1 minuto com o Cicinho entrando e o Nunes fazendo um gol dentro. Porque o Neymar, eu deixava o Cicinho por dentro, não deixava o meu lateral. Claro que eu corri o risco de perder a bola e o Neymar por não ter qualidade, mas isso era uma característica que eu tinha e eu tinha que fazer isso para neutralizar os corredores do Santos, que para mim o Dorival foi o treinador que mais trouxe dificuldade assim, porque a gente se enfrentou algumas vezes. E até você jogou no Juventus da Moca e depois virou treinador do Juventus da Moca. É gratificante muito viver isso, né, Sérgio? Eu comecei no Juventus com 15 anos de idade. Na base. Comecei lá um menino e me tornei um homem dentro do Juventus. O Juventus, toda a minha formação foi feita lá. E depois você voltar como treinador é muito legal, assim, porque quando eu entrei na Javari a primeira vez para comandar o Juventus como treinador, eu lembrei aquele menino de 15 anos estreando contra o Corinthians na Javari, que nós empatamos 1-1. E quando eu joguei no Juventus, quando eu fui moleque, eu queria ser profissional, não pensava nada de ser treinador. E hoje você volta e você lembra, eu treinador, aí você lembra lá no gol da concentração, que nós empatamos o jogo 1-1. E eu olhei, porra, eu falei, cara, é uma vida, velho. E é muito legal porque várias pessoas torcem por você, porque lembra do Sérgio, nem era Sérgio, era Sergião, né? O Sergião tá lá, o treinador, aí depois, pô, chegou o Sérgio Guedes, aí para diferenciar um do outro, aí acabou sendo o Sérgio Soares. Cara, e eu guardo com muito carinho. O Juventus é um clube que eu tenho muito carinho mesmo, porque foi o clube que me colocou dentro do cenário nacional, né? E toda a minha história dentro do futebol e minha história de vida começou toda ela no Juventus. Hoje eu sou o que eu sou porque tudo passou pelo processo inicial pelo Clube Atlético Juventus. Eu vou até te fazer uma pergunta, se você quiser me responder, fique... E se não quiser também, fique à vontade. Mas a questão do Juventus e da Portuguesa. Tem uma rivalidade bem grande aí entre os times. Você acabou recebendo muito ataques por comandar um e depois comandar outro? Ou foi tranquilo, a torcida levou numa boa? Não, você sabe assim, Gabi, que não teve problema nenhum. Acho que quando você é profissional mesmo, na concepção da palavra, né? Não tive nenhum problema. Né? Quando eu cheguei na Portuguesa, porque eu já tinha trabalhado no Juventus algumas vezes, claro que teve algum outro torcedor, não foi nem porque eu era do Juventus, né? Que acaba se manifestando. Mas ao longo do trabalho, o legal é isso. Né? É igual aquele filme do Rock, quando o cara entra, tá todo mundo vaiando, aí no final os caras batem palma.
Foi mais ou menos isso Sim. daí, né? E foi muito legal e os caras sabem da minha história dentro do Juventus, mas eu tenho um carinho, a Portuguesa, por tudo que nós vivenciamos esse ano, cara, você olhar, se subir no alambrado, que acabou o jogo, subir no alambrado, você vê senhores, você vê crianças chorando, cara, aquilo para mim arrepiava. Né? Então, eu tenho a Portuguesa hoje com muito carinho, eu não tive problema nenhum quando eu cheguei, e ao longo do trabalho, você ser profissional, você acaba conquistando as pessoas. Essa até questão de ver os torcedores da Lusa é bem legal, porque eu acabei indo num jogo, inclusive o Sérgio estava comandando, e é realmente absurdo de tanta gente, tem senhores de idade, tem crianças, tem gente de todos os estilos lá curtindo, cantando, vibrando. É o futebol raiz, né? É diferente do futebol do Palmeiras, do Juventus. É um futebol que você vê que é genuíno, vamos dizer assim, não é, Sérgio? O torcedor da Portuguesa, ele tá muito sofrido, né? O torcedor da Portuguesa, eu te digo, conviver no Canindé, você entende que o torcedor da Portuguesa não merece viver o que estava vivendo. Né? É um torcedor apaixonado, isso não quer dizer que os outros não sejam, mas eu entendo que estar sofrendo, estar tendo dificuldades, deixar de estar na elite do futebol de São Paulo, na elite do futebol brasileiro, e tudo que aconteceu dentro da Portuguesa, o torcedor ele caminha mais com o time. Quando você vê o time crescendo, né, buscando o seu espaço que tinha ficado no caminho, que tinha sido perdido, você vê um torcedor extremamente apaixonado. Ali todo mundo gosta da Portuguesa. Depois que nós subimos, você vê o tamanho do carinho que a Portuguesa tem. Mas você vê que o torcedor da Portuguesa é da Portuguesa, cara. O cara vai lá e torce. O que você é? Sou lusa. Sou lusa. Cara, e você vê assim, camisas da Portuguesa transitando em São Paulo. Talvez eu não prestasse atenção, mas é que eu não via. Mas aí, nesse período, você vê muita gente, e um monte de gente, Sérgio, vem aqui que você precisa ir na padaria de fulano, não sei o que lá, o fulano quer te conhecer. E eu fazia questão de ir. Sim, claro. O Sérgio ficou muito tempo sem comprar pão. Só. Ô, Sérgio, você no teu auge, que eu lembro bem, principalmente no Santo André, você chegou a ser até cotado, ser técnico até do Palmeiras, naquelas fases de troca de treinador. E você, infelizmente para mim, que eu tenho uma grande consideração para você, você não teve essa grande chance num grande clube de São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, de ser o técnico de uma grande equipe. O que faltou para o Sérgio Soares? Olha, Juarez, eu não digo o que faltou não, porque eu tô correndo atrás disso aí ainda. Né? Estar no top 12 do futebol brasileiro é o meu grande objetivo. Eu tive no Atlético Paranaense, que hoje, na minha opinião, o top 12 não é mais 12, é 13. Sim. O Atlético cresceu demais. Sim. Né? E já era fortíssimo naquela época, em termos de estrutura e tudo. Em 2010, quando nós fizemos a final com o Santos, meu nome foi muito cogitado no São Paulo. Né? Que o Ricardo Gomes estava lá, o Ricardo acabou sendo desclassificado na Copa da Libertadores. E meu nome estava dentro era para eu dirigir o São Paulo. Só que não aconteceu porque o Juvenal queria levar a gente, o Leco queria o Vanderlei e o Marco ficou, acho que em cima do muro, não lembro. Que eu depois fiquei sabendo da reunião, acabou que o Juvenal falou, vocês não se decidem, então eu vou deixar o Baresi. Aí acabou deixando o Baresi. Então acho que ali foi o momento que nós estivemos mais perto de dirigir um clube. Meu nome sempre é falado no Santos, né, até pela maneira que a gente tem de botar o time para jogar. Se você falar espanhol, talvez te contrata. Só que agora treinador tá assim, argentino, agora né? tá Então, assim. só procura treinador argentino. Você tava Foi lá um pouquinho de espanhol. falado, né, da última vez. Sim. Então eu digo assim, o que faltou? A gente conquistou título. Mauro, a gente conquistou título. Nós fizemos boas campanhas, nós somos campeões cearense e baiano, botamos o São Bernardo, nós falando de Paulista, botamos o São Bernardo numa fase de classificação, um time que é pequeno, chegamos à final com o Santos. 2008, vamos botar de 2008 para cá, 2008, nós subimos com o Santo André, da Série B para a Série A, nós fomos campeões da Série A2 com o Santo André no mesmo ano, subimos com o Barueri, 2006 subi com o Barueri,
Aí, em 2010, nós colocamos o Santo André numa final com o Santos, que todo mundo fala até hoje. Sim. Quem é de fora não ia saber quem era o grande e quem era o pequeno. Estava no jogo e extremamente difícil. Trabalhei no futebol japonês, trabalhei no Atlético, campeão baiano, campeão cearense, Copa do Nordeste. Então, você fala assim, o que faltou? Faltou alguém falar assim, vou levar o Sérgio e acabou. Perdi tudo e mais um pouco também, né, Sérgio? Mas eu te digo assim, Juarez, pra mim, não desisti não, tenho 55 anos, tô correndo atrás, tô me capacitando, já fiz licença Pro da CBF, fui palestrante da licença A, eu estou buscando conhecimento o tempo inteiro porque eu não vou desistir de buscar isso daí, porque eu sei que eu tenho capacidade. Tem capacidade, é merecedor, vai acontecer. Uma hora vai acontecer, tenho certeza disso. E quando tem o carisma também, que o Sérgio a gente viu que já tem o carisma aqui. Quando tem o carisma, as coisas só aparecem e é sempre muito bom. Agora eu vou fazer a gente vai indo e vou fazer uma pergunta de um telespectador, o Eduardo Toledo. Ele perguntou, qual foi a torcida mais difícil que você já jogou contra? Uma torcida difícil de jogar com a do Corinthians. Complicado, né? E conta sempre porque a torcida do Corinthians, ela canta o tempo inteiro. Eu lembro que em 2008, na campanha da Série A2, a gente estava ganhando o Corinthians 2-0 no Pacaembu e a torcida estava cantando o tempo inteiro e empurrando o time, empurrando tanto que o Corinthians conseguiu o empate no finalzinho do jogo. Mas assim, é que cada um tem a sua peculiaridade, né? E a torcida do Corinthians tem a dela e acabou. Acho que jogar contra... Na verdade, assim, né, Gabi? Não tem problema de jogar contra. Porque dentro do campo, o cara fica tão concentrado que o cara nem esquece a torcida. Mas, assim, mas se você olhar, a torcida do Corinthians realmente é uma torcida que canta o tempo inteiro, independente se o time tá bem ou tá mal, a torcida deixa para vaiar no final. E isso, pro jogador, ele acaba incentivando o seu atleta, né? Ele não deixa o cara esmorecer. Pelo contrário, tem torcida que, se o time não responder dentro do campo, ela começa a vaiar. E aí, para quem está jogando contra, isso é uma beleza, né? Porque o cara acaba mexendo emocionalmente. É complicado isso. Não, e até deve ser uma pressão também lá, você ficar ouvindo a torcida, até como técnico mesmo, né? Olha, eu vou falar para você, no Nordeste é complicado, porque os caras ficam com uma corneta atrás do banco lá. Nossa Senhora! Você não consegue conversar com o cara daqui ali. Quando você chama o cara para conversar, o cara aumenta o som. E é uma rivalidade absurdo. O Nordeste é um centro apaixonado por futebol, né? E uma rivalidade muito grande. Eu trabalhei no Bahia, por exemplo, quando fui o treinador do Bahia. Você joga tudo aquilo pro adversário. Quando eu fui jogar contra o Bahia lá algumas vezes, eu sabia a dificuldade. Quando eu fui jogar contra o Sport, que tinha o Zé do Rádio, que infelizmente faleceu uns anos atrás, e tinha um cara que ficava com uma corneta atrás do banco, em Recife, em Maceió. No Ceará você trabalhou também? Trabalhei no Ceará. O Ceará é espetacular. A torcida do Ceará é espetacular. Exato. E lá a torcida gosta de mim até hoje, mas assim, dificuldade mesmo, eu acho que é mais a torcida do Corinthians no sentido de incentivar o seu time, né? Tá sempre incentivando. Agora, dos caras chatos que ficam na turma do amendoim do Filipão lá, nosso banco do adversário tinha um monte. Tinha um toquinho a mais, né, Sérgio? Mas, vamos fazer mais uma e já a gente vai pro intervalo. Qual foi a fase mais difícil da sua carreira? A fase mais difícil da minha carreira foi o início da minha carreira, né? Até porque foi difícil, sim. Porque eu parei de jogar futebol e fui convidado para fazer parte daquele time que foi campeão da Copa do Brasil. Eu digo mais difícil porque eu tinha que me consolidar como treinador. Eu parei de jogar na Copa do Brasil em 2004 e fui ser auxiliar, que o Chamusca chegou no Santo André, acabei sendo auxiliar do Chamusca e nós conquistamos o título da Copa do Brasil. Falei, sério, você foi campeão da Copa do Brasil e você disse que a fase mais difícil foi essa. Eu digo que foi porque com 3 meses o Chamusca saiu depois do título e eu assumi o time. E eu queria ser treinador. Então, para eu ser treinador, eu precisava me firmar, eu precisava de resultado, eu precisava ser imediato. Tanto é que o Jairo, que infelizmente não está mais entre nós, saudoso presidente do Santo André, o Celso e o Sérgio do Prado, que sou grato a essas pessoas, ele falou, Sérgio, eu tinha 2 jogos, América em Natal e o Ituano fora, 2 jogos fora, 37 anos. Eu convidei o Betinho, que hoje é treinador lá do Central de Caruaru, falei, o Betinho, assim, sem brincadeira, falei, Betinho, nós temos 3 jogos. Falei, mas como, compadre? 3 jogos, nós precisamos ganhar. Não, tchau. Ganhamos o América na estreia 3-0, perdemos do Ituano 2-1
E tínhamos um jogo em casa que era o jogo que se a gente perde, a gente estava fora. Ganhamos o jogo e o presidente deixou ficar até o final. Então, a fase para mim mais difícil foi esse início que eu tinha que me consolidar como treinador. Depois, a sequência ela é natural, você vai aprendendo, você vai evoluindo, né? Porque, na verdade, assim, Gabi, eu decidi ser treinador com 24 anos, quando eu estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Então, eu fui me preparando para ser treinador. E quando as coisas aconteceram, aconteceu muito rápido. Sim. Eu parei de jogar, os caras falaram, Sérgio, você vai ficar conosco. Com uma história rapidinho. Em 2003, jogo do acesso da Série C contra o Campinense lá em Campina Grande. Luiz Carlos Ferreira, o treinador. Estamos jogando, perdendo o jogo de 1-0, com os caras, um dos caras expulsos, que era o... Putz, esqueci o ponta esquerda da Portuguesa lá atrás. Jogou no São Caetano. 2003? Jogou no São Caetano. Pô, era São chato Caetano, pra caramba. O baixinho. O cabelo lisinho, isso, né? Aqui tinha o cabeludinho e tal. O Zinho. 2003? Zinho. Alguma coisa assim. Vamos ver. Ponta esquerda. Também não estava na luz, ele já estava no Campinense. Ele jogou no São Caetano. Rafael? Não, ele jogou no São Caetano. Bom, ele foi expulso. Aí eu chegou no intervalo, eu cheguei pro Ferreira, peguei no braço do Ferreira, Ferreira, me tira e põe o Tássio, que nós estamos precisando de mais um meia junto com o Tita. Daí ele olhou para mim assim, Sérgio, mas você tem certeza? Não, mas você tá jogando bem. Eu falei, não, Ferreira, mas nós precisamos de um meia para jogar perto lá, pô. Chama aquele menino lá, eu não gostava do Tássio. Daí chegou pro Tássio e falou assim, Tássio, você vai entrar. Aí o Tássio olhou, mas você agora é o treinador? Eu falei, moleque, você vai entrar, meu, vai lá. Aí o Ferreira falou, você vai entrar só porque o Sérgio falou. Tal. O Tássio entrou. E deu certo. Pô, deu um passe e fez o gol. Ganhamos de 2-1, o Santo André subiu. Ali você falou, opa. Só que o Ferreira chegou no vestiário no final do jogo, o Ferreira chegou pro presidente e falou, nós ganhamos porque o Sérgio sugeriu essa alteração. Já tinha visão, né? Pô, então, e aí o presidente guardou isso. Eu renovei meu contrato de mais 3 meses. Para os mais novos, ele era o rei do acesso. Exatamente. Carlos Ferreira, o rei do acesso. Porque foi... Era mesmo. Não era? Era mesmo. Quantos acessos ele teve? É verdade, vários. Ponto esquerdo, jogou na Portuguesa e São Caetano. E aí o presidente ficou com aquilo na cabeça. Quando o meu contrato terminou, eles me convidaram. Eu joguei o jogo de ida lá com o Guarani em Campinas, na Copa do Brasil. E no jogo da volta eu já estava na comissão. Então, e você já queria ou foi ali que você pegou o gosto de ser? Não, com 23 anos eu decidi ser treinador. Novo, Sérgio. Com 23 anos, mas por quê, Mauro? O Candinho era o meu treinador no Hilal, ele foi para a seleção. Quando ele ia convocar os jogadores para a Copa, para a seleção, ele me ligava, porque o Hilal era um time que fornecia bastante jogadores à seleção. E ele perguntava de A, B, C, e eu falava, quando eu via, o cara estava na lista. Aí eu falei, acho que eu entendo um pouquinho desse negócio. Aí eu fui todo treinador, eu fui me preparando. Boa. E por isso, com 23 anos, eu já tinha comigo que eu ia ser treinador. Mas eu não falei, não vou parar com X idade, não, eu vou até onde der. Claro. E eu parei com 37. Bom, vamos para os rápidos intervalos e já voltamos. Fica aí, hein? A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano. Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 e no Facebook, Programa 424. Mas continuando aí, Sérgio, você estava contando a sua história aí na Lusa, no São Caetano, Santo André. E o Iago, no Instagram, mandou uma pergunta. Sérgio teve uma ótima passagem pelo Santo André, onde foi muito vitorioso. A galera tem como ele um ídolo.
Gostaria de saber se o Santo André foi o clube que ele mais se identificou e qual é o sentimento dele pelo time. O Ramalhão, eu digo sempre assim, que o Juventus foi que me revelou como atleta para futebol e o Santo André como treinador, porque foi o clube que me deu a primeira oportunidade. E nós vivemos, eu sou o treinador que mais dirigiu o Santo André, 230 jogos. Então eu tenho uma identificação, claro, com o Santo André, pelas passagens, pelas conquistas. Né? A gente conquistou acesso, depois de 25 anos o Santo André voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira vez que o Santo André chegou a uma final de Campeonato Paulista, eu era o treinador, né, com possibilidades de conquista naquele momento. Eu cheguei no Santo André em 2017, o Santo André estava brigando para não cair, nós livramos o Santo André. Então, assim, tem um carinho enorme. Quando eu vou a Santo André, eu não fico nem no camarote, eu fico no meio da torcida. Né? Outro dia, o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, eu fui lá ver Santo André e Bragantino. Eu fiquei lá, botei um boné e tal, fiquei atrás, daqui a pouco, o Sergião tá aí, daqui a pouco o pessoal veio tudo cumprimentar, e eu me sinto bem lá, é um lugar que, claro que eu tenho uma identificação enorme, né? Quando você fica muito tempo no lugar, você acaba tendo esse carinho, não tem como, né? Sim. Tem pessoas lá que cuidam do estádio e estão lá até hoje. Nós fomos treinar com a Portuguesa agora, na Copa Paulista lá no Bruno, questão de adaptação, porque lá virou sintético. Pô, as pessoas, Sergião, tal, que legal. E isso é gostoso, porque o tratar com igualdade as pessoas, é isso que você tem, esse reconhecimento, né? Claro que tem as conquistas, que também ajuda muito, mas eu acho que o mais importante é quando você trata todo mundo igual e trata com muito carinho. Sim, ainda mais você ficar no meio da torcida. Olha isso, quando você vê hoje em dia isso acontecendo. Oi, Juarez. Oi. Você disse que com 23, 24 anos já sabia que queria ser treinador. E ser treinador não basta ser ex-jogador. O cara tem que ter um feeling, né? Um feeling da percepção, o que esse jogador precisa treinar mais, o que esse cara vai render mais nessa posição. Então, tem muitos ex-jogadores que acham que podem ser treinador. E muitos naufragam, porque exatamente não tem um feeling, como você acabou dizendo que já com 24 anos você tinha a intenção que um dia seria treinador. Você pensa também desse jeito? Eu concordo com você, Juarez. Além do feeling, você precisa buscar conhecimento, né? Você ser um ex-atleta não te garante que você vai ser um treinador de futebol. Principalmente o vagabundo, né, que não gosta de treinar. Aí muda, né? Aí o cara já sabe quem que tá querendo, não quer nada com nada, quer dar um migué. O cara já tem isso aí porque ele já foi nesta linha. Eu penso o seguinte, que o ex-atleta, ele precisa buscar conhecimento para qualquer função que ele vá fazer pós-carreira. Se for um executivo, se for um treinador de futebol. Ser treinador de futebol, você comandar é completamente diferente de você jogar. Porque o treino, quando você é atleta, você vai lá, faz seu treino, você faz a sua parte, toma o seu banho, tchau, e vai embora. Você, quando é treinador, você começa, o seu dia tem que ter 25 horas. Se o cara não se entregar, não mergulhar dentro do processo, ele acaba naufragando. É por isso que talvez os ex-atletas, alguns, né, que queiram ser treinador, não conseguiu, porque não mergulha. Você tem que mergulhar, você tem que abrir mão, às vezes, da tua família, você tem que estar na concentração, você tem que vivenciar. E o cara, quando ele é jogador, a concentração é um porre para o jogador, né? Nenhum jogador gosta da concentração. E você, enquanto treinador, você precisa estar presente. Se você já não quer mais saber de concentração, como é que você quer ser treinador se você não está presente? Então, esse é só mais um exemplo do quanto é importante, né, você saber lidar com as coisas. Porque ser atleta é uma coisa e ser comandante de futebol é outra coisa completamente diferente. É reunião com o presidente, é entender mercado, é conversar com o analista, é conversar com o departamento médico. Cara, é uma função que demanda tranquilidade, paciência, mas tem que gostar. Só achar que eu fui jogador, agora vou ser treinador, desculpa que não funciona. Sérgio, bom, Gabi, primeiro, né, desculpa a pauta do programa, não sei como é que você está levando, mas temos que explorar o convidado aqui, óbvio, que é importantíssimo ele aqui. O que você acha, o que você pensa sobre, queira ou não queira, há
não queria usar a palavra onda, modinha, vai... Não sei, não é legal isso, Reserva mas... também não, por favor. Gol de bola parada, não vai. Essa coisa, essa onda, modinha, vai, talvez de momento, de uma procura, principalmente dos clubes grandes, para treinadores estrangeiros. Sem xenofobia à parte, todo mundo é humano, são pessoas, eu não quero entrar nesse detalhe, é competência, capacidade, não importa o país, a origem, não é isso a questão. O que eu te pergunto é o seguinte, como você vê essa procura maior por treinadores estrangeiros? Você acha que realmente há uma defasagem? Ficou em algum momento esse hiato dos treinadores brasileiros para trás? Nós estamos falando de conhecimento técnico ou tático, tá? Aí você pode explicar melhor. E tem essa procura maior pelos estrangeiros? Ou você vê que é uma igualdade realmente, deu certo um ou dois? Porque você pega, não, o Palmeiras está com o estrangeiro, o Corinthians está com o estrangeiro, o Flamengo fez muito sucesso com o estrangeiro, vamos lá, o Fortaleza está com o estrangeiro, né? A gente tem uma onda grande desse estrangeiro, deixando claro que não é a questão do país de origem, de nada disso. É uma questão do treinador brasileiro. Eu vou mais no nosso... Como você vê isso? Realmente falam, bom, não, os treinadores brasileiros deixou a desejar um pouco, por isso que surgiu o mercado? Ou é normal esse mix, essa mesclagem, como a gente exporta jogadores para fora, né? A gente tem... A seleção brasileira hoje, você tem 10% que atua no Brasil. Eu vi, né, vamos falar sobre isso, mas 10% atua no Brasil, o resto, 90% atua fora. Então, não é a questão do intercâmbio país, é a questão do treinador brasileiro. Você acha que ficou alguma coisa para trás para sobressair os estrangeiros? Olha, Mauro, a questão do treinador, Copa de 14 foi a grande questão do treinador. Quando nós perdemos a Copa e tomamos de 7 da Alemanha, o que aconteceu? Pegou todos os treinadores, botaram no mesmo balaio e todo mundo tomou de 7-1. Essa foi a realidade. A partir daí, o questionamento do treinador brasileiro, o treinador brasileiro não se capacita. Mas o que tem dentro do Brasil para o treinador brasileiro se capacitar? O que nós tínhamos aqui, nós estamos falando de cursos, que você vai à busca... Você está falando de infraestrutura? De estrutura, para dar condição para você buscar conhecimento. Só tinha o sindicato dos treinadores na época, que era o curso que tinha. Aí você vai de 14 para frente. Eu fui fazer minha primeira licença na CBF Academy em 2015, quando eu estava no Bahia. Foi a primeira licença que eu fiz. Nós estamos falando de cursos lá na Europa. Se você olhar Portugal, tem 30 anos que tem curso lá. Está muito à frente Uruguai, da questão. Argentina. Muito à frente da gente. A gente está engatinhando. Aí você fala, o treinador brasileiro, ele não se capacita. O curso da CBF hoje, se você olhar, é espetacular. Eu fiz licença pró, sou pró da CBF e vou ser pró da Conmebol. Hoje o treinador brasileiro, ele buscou conhecimento. Eu entendo que de 14 até 19 teve alguma dificuldade, porque não tinha curso. O curso ele foi surgindo, foi se fortalecendo. Na verdade, tinha o curso desde 2009, mas era um curso terceirizado. O curso ele veio andando a partir de 15, que ainda era terceirizado, que era o Maurício e o Oswaldo, que hoje está na CBF Academy. Depois, agora a CBF pegou o curso. O curso é da CBF Academy. E por que antes disso deu certo? Não, mas a questão antes, hoje ele é um jogo de compactação, um jogo de organização. Mudou, né? Mudou, né? A maneira do jogo mudou. E não foi acompanhado devido aos cursos, estudos. Claro, entendeu? Então, coisa que a Europa já estava... Mas já está muito na frente, meus caras estão muito... Tem curso lá, Portugal tem faculdade, né? Universidade. Hoje nós temos aqui em São Paulo, em Jundiaí, a Universidade do Futebol, né? É diferente. Então, o que aconteceu? Os treinadores, aí a Copa do Mundo chegou 19, primeiro ciclo, os treinadores mais velhos não servem. Segundo ciclo, descobriram que todo auxiliar tinha que ser treinador, porque botaram o Carille. Terceiro ciclo, trouxe o estrangeiro, que era o JJ, que foi pro Flamengo e arrebentou. Foi um time que não precisava muito esforço. Aí não era nem o treinador estrangeiro só a questão, tinha que ser o português. Todo o brasileiro. Não, tem que trazer treinador português. Facilidade de língua. Sim, e aí o que aconteceu? Só que eu acho que você pode trazer. Eu fui estrangeiro, trabalhei no Japão.
Você pode trazer o treinador estrangeiro, você não pode depreciar o brasileiro dizendo que o treinador brasileiro não tem capacidade de estar à frente do... Nunca vi, Mauro, você está no futebol há muito tempo, o Corinthians ficou mais de 20 dias sem treinador, o Palmeiras mais de 20 dias sem treinador. Qual o treinador com o currículo do Abel brasileiro que dirigiria o Palmeiras? O Abel, o Braga e o Paok. Qual treinador brasileiro com esse currículo estaria à frente do Palmeiras? Pô, então, não, trouxe o Abel, deu certo, claro, deu certo aí há 2 anos, Palmeiras ganhando, mas, pô, o Abel, quem conhecia o Abel, eu acompanho o futebol português, o Vitor Pereira, que está no Corinthians, ele dirigiu o Porto. Se você pegar o Porto jogando, o Porto jogava muito pra frente, propositivo, já era um treinador mais consagrado que o próprio Abel. Né? Aí os caras trouxeram o Abel tá dando certo aí, beleza, mas trouxe o Abel... Mas por que o Roger Machado não poderia estar no Palmeiras? Teve a paciência com o Roger, que teve com o Abel, ali no começo, que o Abel pegou o time quase que pronto do Cebola. Então, é essas questões que eu acho que não pode ter. Você pode trazer o treinador estrangeiro. E por que há uma dificuldade maior de o treinador brasileiro atuar em outro continente? Primeiro que as questões das licenças. A licença não tem equivalência fora. Você não pode. A nossa licença não vale. Tem, ainda não tem equivalência. Você teria que fazer um curso lá. Não, você tem que... Na Argentina não tem? Da Argentina tem. Mas você teria que ter um curso de lá. Não, você tem que ir... Agora, hoje, se você tiver 5 anos de Série A, os caras vão na federação e pedem para a federação autorizar para que você fique no banco. Isso se o clube quiser. Se a federação bater o pé, não tem. Tá? Agora, recentemente, o Maurício teve na Suíça, se não me engano, né, com representantes da UEFA e da Conmebol para dar equivalência à nossa licença. Uma das questões que o treinador brasileiro não vai para o mercado europeu é a questão das licenças. Mas eu entendo também que hoje o treinador brasileiro, fora do Brasil, ele está um pouco atrás. Então, resumindo, muito bom, Sérgio, muito boa. Resumindo a pergunta, boa, a resposta excelente. São os 2 fatores. Sim. Exato. Sim. Tem uma questão realmente de... se tornou, né, um pequeno preconceito com o treinador brasileiro que não é consagrado. Essa dificuldade de dar uma oportunidade para alguém que tem potencial e pode se lançar, como fez o Abel, que também era um treinador buscando espaço e chegou aqui e se consagrou. E o segundo ponto, que é realmente uma defasagem que vem sendo reduzida, né, com os novos cursos, com a CBF Academy. Eu conheço lá e sei a seriedade mesmo. Então, a tendência é que com o tempo... A tendência é que com o tempo... A gente está voltando. Questão de tempo. A gente está voltando. A seleção brasileira ganhando essa Copa do Mundo... Para os treinadores brasileiros vai ser de suma importância. Por exemplo, sua opinião com relação à seleção brasileira. O Tite já falou que não vai continuar. Você acha que deve ser colocado um treinador brasileiro ou você acha que deveria experimentar um estrangeiro no lugar do Tite? Estão querendo colocar o Abel, né? O estrangeiro que eu acho que tem que estar na seleção é o Guardiola. Se não for o Guardiola, tem que ser brasileiro. Mas qual brasileiro? Pode ser o Dorival. Falando nisso, Pode ser o Dorival. Dos treinadores europeus, do estrangeiro, de modo geral, o que você tem como melhor é uma palavra meio... Referência? É uma referência. O jeito de jogar, eu gosto todo mundo fala assim, o Guardiola eu gosto de jogar, mas eu gosto do Klopp. O Klopp é o treinador que pega a bola e transita na fase ofensiva, rouba a bola e sai em velocidade. É o jeito que eu gosto de jogar. Você acha mais completo? Não é mais completo, é gosto só. Tá. Né? Do Guardiola eu gosto porque é o cara que trabalha a bola, mas sempre está na fase ofensiva com 5, 6 caras. Mas eu gosto do Klopp quando rouba a bola, ele já vai para a fase ofensiva, ele faz a transição. Eu gosto muito do Guardiola. Né? Para mim, os caras que ele tinha que ser o treinador da seleção. Mas vai o Abel. Cara... Não sei, eu particularmente não prefiro o Abel. Eu boto um treinador brasileiro, boto o Dorival, o Cuca que fez agora, o Cuca tinha feito baita trabalho ano passado, né? Mas esse ano aqui foi pegar o Atlético e já não é mais nome. E dos brasileiros, qual para você é o mais injustiçado que não treinou a seleção, você acha? Dos brasileiros. Eu acho que o Mano teria que ter tido sequência na seleção. Não é nem ele teve oportunidade, mas ele foi injusto. Quando ele ajustou tudo, tiraram ele fora. Então, o Mano, para mim, teria que ter tido sequência na seleção brasileira. Ele vinha muito bem quando ele foi dispensado. Eu acho que ele teria que ter
A gente não sabe o que acontece, Claro, mas nunca sabemos o que acontece. A sequência do Mano era boa. Verdade. Ele tinha reestruturado o futebol brasileiro, estava Verdade. se mudando mudando a geração. Tava E mudando, ele estava o time ajeitando. vinha jogando bem. Então, acho que o Mano ele foi injustiçado não por não ter oportunidade, foi injustiçado de ter saído. Sérgio, eu queria fazer até essa pergunta da questão da Copa do Mundo, aproveita que o Mauro falou. Em 2010 você enfrentou o Neymar na final, que os 2 jogos foram 3-2, 3-2 pro Santo André e 3-2 pro Santos. E você viu o Neymar de muito perto, né? Você estava na beira do campo. Sim. E eu queria saber... E Ganso, né? E Ganso também. E eu queria, aproveitando até do Ganso que você falou, eu queria saber se em 2010 você levaria, caso você fosse treinador, ou tivesse na comissão técnica, você levaria os 2 para essa Copa do Mundo de 2010. Bom, pelo que eu vi dos 2 meninos jogando, dava para ir. Né? Pelo que foi os caras que foram na seleção... Independente da idade, né? Dava para ir. Lance da idade. Até porque o Neymar estar na seleção ia ser consequência, pô. Então poderia ter levado. De repente, você falar nome é chato, mas naquele grupo cabia os dois. Os dois caberiam lá tranquilamente, pelo que vinham apresentando. E a gente sabia que, minha opinião, aí, naquele momento todo mundo achava que o Ganso era o grande jogador. Né? Por ser inteligente e tal. Mas você vê o que o Neymar fazia com a bola, não tinha como ele não ser o que ele foi. Né? O Neymar era absurdo. Um cara que pega a bola, sai para os 2 lados, balança, a bola está no pé dele. Esse cara é espetacular. E não é um que o cara Ganso não era, porque os 2 juntos davam muito certo. Mas né? o que acontece assim, que tecnicamente, Mauro, o Neymar é um monstro de jogador. Sim. O Ganso é muito inteligente. E aquele 2010 então eu os vejo 2 assim, juntos dava certo. porque o Ganso ele precisa de jogadores no seu entorno de mais mobilidade. A partir do momento que ele tem jogadores de mais mobilidade pela inteligência que ele tem, ele vai fazer os caras jogar, que é o que ele faz no Fluminense. É o que ele faz no Fluminense. E daria super certo no Flamengo. A carreira do também. Ganso, ele teve problema de lesões e tal, mas ele também caiu em times do São Paulo, por exemplo, que ele caiu no São Paulo. Se você lembrar do São Paulo, eu joguei contra o São Paulo em 2016 pelo São Bernardo. Se você olhar o São Paulo que o Ganso jogava, não tinha jogadores de velocidade no seu entorno. E o Ganso, ele não vai conduzir a bola, ele não é um condutor. Da cirurgia ele dele, precisa pegar, ele precisa pegar a bola e fazer andar. Então, talvez a carreira do Ganso não andou também por esses detalhes. Teve as questões da lesão, teve oportunidade lá fora, mas foi em times que foi jogar com o Sampaoli. O Sampaoli, todo mundo tem que movimentar. E ele não é um cara que movimenta, ele é um cara que faz os negros, a rapaziada andar. Sim. E o Neymar de hoje? Eu sou suspeito a falar do Neymar. Né? Todo mundo fala mal do Neymar. Neymar, dentro do campo de jogo, para mim, é um jogador ainda espetacular. Um jogador de muita qualidade. Todo mundo fala assim, mas ele não é o melhor do mundo. Mas talvez isso não esteja no projeto dele, ser o melhor do mundo. Mas ele, para mim, é o grande protagonista da seleção. Ainda é. Ainda é. Ele é um jogador diferente, Gabi. Jogador diferente, você tem que tratar diferente. E ele é diferente. Você viu que o Juarez perguntou, né, Mauro? Não, mas ainda é. Nada. Jamais falei do Neymar dentro de campo. Talvez a leitura seja. É o que espera-se dele, né? Espera-se que ele seja o protagonista. Espera-se ainda. Acho que é a última chance para ele. Mas eu acho que ele está focado para isso. É diferente. Você vê. Quando ele chegou nas Copas, ele chegou machucado nas Copas. Agora ele está inteiro. É diferente, você vai ver. É uma outra questão. Mais maduro, Sim. E melhor preparado também, né? Em 14 ele estava bem e teve a contusão no meio. E também talvez talvez ele está atuando numa outra posição agora, né, na seleção. Eu sempre achei que ele tinha que jogar por dentro. Ele está diferente agora. Ele está jogando como meia. Exato, ele está como meia. Ele era um jogador de lado, tanto que na Copa... Até porque nós vamos falar da convocação, mas a convocação só tem 2 meias de ligação. Talvez ele vai puxar o Neymar para fazer essa função também. Tem uns 9 atacantes, sei lá. Então mas meia de ligação só foram convocados esse é um assunto. Esse é o assunto, né? Porque essa seleção vai ficar marcada como uma armada ofensiva. São 9 atacantes. E aí, aproveitando então, já que a gente vai começar esse assunto mesmo, sim. Sério, essa história dos 26, a possibilidade de convocar 26 jogadores, é muito benéfica para as grandes seleções. Sim. Que tem mais qualidade. Que tem mais qualidade disponível, então isso só fortalece quem tem mais, né? E você gostou do que o Tite fez? Já que eu tenho mais opções, já que eu tenho mais número de jogadores para levar, eu vou levar então jogadores que podem fazer a diferença
na frente. Sim. Faz sentido Sim, esse faz. raciocínio? Não, faz. Eu gostei da convocação. Acho que foi uma convocação boa. Todo mundo questiona o Daniel, né? Mas se a gente olhar os 2 amistosos aí para trás, o Tite experimentou uma formação, de repente, vou levar o Daniel, mas eu tenho uma opção. Botou o Militão no corredor, fazendo 3 zagueiros, né? No Militão não é um cara do apoio. Eu fiz aqui a questão de pegar a numeração do 1 ao 11. Claro que não necessariamente esse será o time titular, mas normalmente, né, seria possivelmente essa seleção titular do 1 ao 11, porque eu peguei toda a numeração da seleção. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Alexandro, Paquetá, Fred, Richarlison, Neymar e Rafinha. Eu acho que é isso. Eu acho que o Fred não vai ser titular. Pelo menos é a numeração do 1 ao 11. Tá. Claro que pode ser que... Eu acho que o Paquetá vai ser esse segundo homem de meio e o Vini Na no sua corredor. função de volante, você acha que a gente está bem servido, os que foram chamados? Tá bem servido, sim. Casemiro e Fabinho. Fabinho Tá bem servido. Até porque E o e tem o Paquetá Fred, também né? E tem o Paquetá que pode volante. fazer segundo. O Não, Fred. e fora Zé. esses atacantes também, né? Que temos Neymar, Vini Júnior. Não, eu Gabi, acredito deixa que eu ele vai perguntar puxar o pro Neymar Sérgio primeiro. mais uma. Diga, Juarez. Não, Sérgio, a gente vê um monte de comentários, inclusive de ex-jogadores, treinadores, inclusive. O Ronaldo acabou de falar que pela qualidade dele, pela tudo que representa do futuro dele, até o Endrick deveria ser, o Endrick do Palmeiras ser convocado. Agora, com relação ao o Daniel Alves, eu só tenho a comentar uma coisa. Seleção tem que ser os melhores do momento. O Daniel Alves se contundiu em setembro no México, não joga desde setembro, não faz coletivos porque ele está se recuperando no Barcelona B e só treina físico. Quer dizer, ele vai chegar totalmente fora de forma na Copa do Mundo. Agora, se ele vai ser o reserva, então leva um jovem. Mas será que não, desculpa no gancho dele, não tem essa coisa, Sérgio, do tipo uma Copa do Mundo que é tiro curto, né? Um mês, rápido, assim, você tem os garotos ali e tal, uma seleção um pouco jovem, tipo levar o paizão, o cara mais velho até por experiência, tipo para... Talvez, sei lá, o Daniel Alves será quem vai ser o capitão da seleção? É o Thiago ou o Casemiro? É o Thiago, né? Provavelmente o Thiago Silva, né? Ou o Casemiro, tá, então. Mas qual a razão, né? Não foi, dentro dessa lógica, né, de levar os melhores, realmente fica difícil. Hoje na coletiva ficou clara a dificuldade da comissão técnica em explicar a ida do Daniel Alves. Sim. A história de que nós fomos assistir para ver que ele tinha recuperado força. Ficou um pouco forçado, que a força muscular dele foi recuperada em um jogo. Né? Quando é compreensível de um todo, Às vezes, não sei, talvez não seria melhor assumir. Levamos porque é um jogador de confiança, vai ser importante para o grupo, não sei. Se ele dá uma declaração, fala que é um jogador de confiança, ele é bom para o grupo e bota ele jogar, mas não era só de confiança. Aí é difícil, sabe? O que tem que fazer? O Tite convocou e tentou explicar que os níveis de força do Daniel lá em setembro estavam baixos. Tanto é que o Meridian conversou e o fisiologista estava lá. E acompanharam todo esse processo evolutivo que você fazendo trabalho de força, em 2, 3 meses você consegue ganhar. Para você jogar 30 dias, se é que vai jogar também, né? Você consegue manter o nível de força para você poder fazer uma competição tiro curto. Eu não estou aqui para defender o Tite, não. Eu penso o seguinte, eu acho que quando ele fez um amistoso lá e botou o Militão, o Daniel já estava convocado. Para mim, é essa a impressão que eu tenho, pela fala dele de hoje. Inclusive, até por fazer outra função no meio, né? Pode ser esse jogador coringa também? Sim, mas eu acho que... Não, mas numa contusão de alguém... Sim, ele é um cara que pode jogar de Deve segundo jogar. volante, mas não marca ninguém, né, Mauro? Não deve jogar, né? A questão assim que eu vejo do Daniel, que o Tite explicou, e o que eu hoje estava participando do programa na hora do almoço, que o Tite falou da fase ofensiva do Daniel, que o Daniel pode ser um lateral construtor, que vai, não sei o quê, qualidade e tal, não sei o quê. Mas a minha preocupação não é essa fase ofensiva do Daniel. A minha preocupação é quando nós estivermos na fase defensiva que ele tiver que marcar. Essa é a minha preocupação. Pô, o cara, eu ainda falei, se eu sou treinador de uma outra seleção, o Daniel tá jogando, vamos ababar ali. Entendeu? Então, é claro, o Tite é um baita de um treinador.
Se ele vai botar o Daniel, ele vai ter que proteger o Daniel. Vai ter que botar um volante para fazer dobra, vai ter que trazer o extremo para baixar ali, vai ter que ter uma proteção quando o Brasil for atacado. Na fase ofensiva, o Daniel não vai dar tiro. O Daniel nunca deu tiro. O Daniel sempre foi um lateral construtor. Quanto a isso, não tem problema. O problema é que nós também seremos atacados. Exato. Nós estamos falando, nós temos Camarão, Sérvia e Suíça. A Sérvia é difícil pra caramba. É um jogo muito parecido com o nosso. Um jogo de posse de bola, de atacar o adversário, de incomodar. Então, a minha preocupação é só na fase defensiva. Claro, aí eu te digo como treinador. Eu tinha o Luiz Ricardo, que é mais ou menos parecido com o Daniel, 38 anos, jogava na lateral, só que eu fazia o quê? Eu botava meu volante para dobrar com ele. Você tem que ajudar ele na marcação. É isso que eu penso que o Tite, se for pôr o Daniel, vai fazer um esquema para que ele seja protegido. Porque se não fizer, nós teremos dificuldade pelo corredor do lado direito. Isso daí é fato. Agora, convocou? Gente, convocou. Agora não tem mais jeito, velho. A gente muito questiona o quê? Pô, esse fulano tem que ir. Hoje nós estamos questionando por que convocou. Na Copa de 90 não levou o Neto, né? Todas as Copas têm isso. Sempre ficou um fora. Agora nós estamos questionando por que levou. Levou porque é um cara multicampeão, o Tite confia no jogador, essa é a verdade. O Tite confia no jogador, abriu-se brecha para 26 vagas. 26 vagas, se tem gente com 23, tem cara que não era nem usado. Com 26, tem mais gente que não vai ser usada. E uma emergência tem Militão, Fabinho. Sim, o Fabinho também já jogou lá. O Fabinho jogou no Mônaco. Era titular do Mônaco. Quem vocês acham que foi? Campeão francês jogando de lateral direito. Então, quer dizer, será que se o Danilo se machuca, ele vai ter coragem de colocar o reserva imediato, que seria o Daniel Alves, ou ele vai improvisar? Improvisar não, né? Porque são jogadores... essa é uma questão interessante. Se nós olharmos na Copa de 94, o Leonardo era titular e o Branco fisicamente se arrastava. A hora que o Léo tomou cartão, foi expulso, quem que jogou? O Branco. Exato, o Branco. Entrou no jogo que marcou... Porque tinha experiência de Copa, já tinha jogado a Copa. Na eventual contusão do Felipe Coutinho, quem vocês acham que foi a surpresa que ele chamou? Martinelli. Quem tá aí que foi chamado... É o Martinelli. De uma outra característica, né? O Martinelli é jogador de corredor, o Coutinho é jogador de centro. Né? Então, agora, eu pensando aqui, o Martinelli foi um jogador revelado no Ituano. Né? O Juninho conhece o jogador, conhece a personalidade do jogador e ele está performando bem lá no Arsenal. Então, o Coutinho está fora. Eu achava que era briga, porque o Tite deu uma declaração que era briga entre o Coutinho e o Everton. Mas aí algum pessoal, umas fontes aí falaram, não, o Coutinho e o Everton estão convocados. Né? A saída do Coutinho foi a entrada do Martinelli, mas com características diferentes. Sim. Já já a gente continua falando aí de seleção, que tem muita pauta ainda. Então fica aí que já já voltamos. A Prevent Senior é diferente porque já nasceu inovando. É a primeira e única a se dedicar ao adulto mais. Já são 25 anos promovendo saúde para mais de 500 mil de pessoas. As unidades temáticas transformaram o conceito de ambiente hospitalar, retratando países, cidades e culturas diferentes. Aqui você tem passaporte garantido para a saúde. Vem ser Prevent, embarque nesse plano. Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Se você quiser mandar perguntas para o Sérgio, é só entrar pelo Facebook. Programa 424, que a gente está ao vivo, mas eu estou acompanhando por aqui. Então fica ligadinho aí que tem muita coisa legal para rolar ainda nesse programa. Mas e aí, gente? Vou perguntar para vocês agora. Vou só fazer mais uma... Claro, Mauro, no foco Copa do Mundo, Sérgio, com o seu conhecimento, seleção brasileira à parte, quem você acha que é uma grande seleção forte para o título? A da França é forte. Brasil... Não, o Brasil à parte. O Brasil sempre é favorito. A França, a Argentina para mim é candidato. Enquanto o Messi estiver atuando, para mim a Argentina é candidata. A Holanda também para você?
Eu não coloco a Holanda, não. Não, eu falei Argentina, né? Um tempo nós falamos Argentina. Eu acho França, eu acho Brasil, França não por conta das lesões, mas Holanda pra mim é Argentina, essas três, Brasil, Holanda e Argentina. De ver jogar, sempre aparece você tá gostando de quem? Das seleções? Você vendo jogar como treinador, você vendo? Porque a seleção você é da parte, que sempre é série candidata. Eu gosto da Bélgica jogando. A Bélgica tem um futebol que me agrada. É um time solto, tem a fase ofensiva forte, é um time consistente defensivamente, tem bola aérea boa. Eu gosto da Bélgica jogando. Interessante. Eu queria saber de quem vocês sentiram falta nessa convocação. Vou botar pro Jean, que o Jean voltou hoje também, né, Jean? O Jean precisa falar um pouco. Precisa falar. Olha, o Gabigol é um jogador, né, que poderia muito bem estar lá. O Firmino também. Acho que, olha, numa seleção de 26, tem menos gente que se sente injustiçada. Sim. Mas talvez esses dois sejam as principais ausências. O Gabigol, por tudo que ele representou nesse ciclo de Copa do Mundo, né? Não só olhando para o último ano, mas o que ele representou para os últimos 4 anos, a identificação dele com a torcida do Flamengo, é um jogador da terra, né? É um jogador hoje identificado com a torcida brasileira, que está aqui. Numa possibilidade no elenco de 26, por que não? E o Firmino, que a gente estava falando, né? Que foi um jogador que teve uma queda na hora que não podia, mas que poderia muito bem estar lá também. A história das convocações de Copa do Mundo, se você tirar como base, sempre são os clubes que estão em ascensão e vencendo. Hoje você fala Flamengo e Palmeiras. Então vamos lá, nesses dois clubes, desses dois times. Flamengo, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, Palmeiras campeão brasileiro. Do Palmeiras foi só o goleiro. Posso só terminar? Sim. E só o Veiga, que a gente falava caiu, teve contusão, caiu na hora também. Será que nenhum jogador de linha, não goleiro, do Palmeiras merecia ser convocado? E foram 2 do Flamengo, né? O Everton Ribeiro e o Pedro, né? Tudo bem. Mas será que nenhum... Talvez Marcos Rocha, não sei. Algum jogador... Acho que Marcos Rocha não. Não, tô falando, será que algum jogador do Palmeiras, por ser campeão brasileiro, enfim, merecia, talvez foi injustiçado ou não? Eu penso o seguinte... Por ser a base dos dois, Eu penso que né? o Dudu poderia ter tido uma oportunidade. Né? O Dudu é um jogador que já teve um momento que ele podia ter ido para a seleção. Hoje, você vai falar assim, não vamos levar o Martinelli. O Martinelli é um jogador... Eu acho assim, o Martinelli é um jogador que estará em outras Copas do Mundo. É claro que os caras, de repente, pensam, vamos levar ele para conhecer, saber o que é Copa do Mundo. Mas se você olhar dentro desse cenário que você colocou, o Dudu poderia ter tido uma oportunidade de estar nessa Que tá lista. vindo muito bem também, É né? um jogador decisivo, é um jogador de drible, é um jogador que preenche espaço, é um jogador que hoje está maduraço, está maduro para estar vestindo a camisa da seleção. Dentro desse cenário, eu acho que o Dudu... Eu vejo do Palmeiras só o Dudu para estar na seleção brasileira. O Veiga que machucou. Tem um tal de Gustavo Gomes também que podia ir para a seleção brasileira. Esse se fosse brasileiro... Você vai falar, Jean, num setor que me preocupa, assim, sabe? Só ver a cidadania. Da seleção brasileira. Porque nós temos Thiago Silva e Marquinhos. Eu estava, agora que a gente está em casa, você vai acompanhando mais Champions, Premier League, essas competições. Inclusive foi definido os confrontos ver agora, o PSG jogando... As bolas aéreas que vão na seleção brasileira, tudo bem que você compensa com o Thiago, que o Thiago agora foi eleito aí um dos zagueiros que mais tira a bola aérea, mas assim, eu vi alguns jogos os caras atropelando o Marquinhos. Ele tá numa queda, né? Eu me preocupo o miolo de zaga da seleção brasileira. 36. 36 para 37. 37? E me preocupa, assim, o miolo de zaga. E vi alguns jogos do Real Madrid e vi o Militão jogando. O Militão não é um jogador que joga aqui sempre, não. Ele oscila. Né? E numa Copa do Mundo, você dá um vacilo, é problema. Qual desses jogadores, o Matheus que sabe em Europa, desses jogadores convocados é reserva nos seus respectivos clubes da Europa? Alguém sabe de cor? Os goleiros nenhum. Os zagueiros nenhum. O Fred. O Fred é reserva no Manchester Fred United. hoje é reserva. O Antony é titular? O O Antony Antony é. O Antony é titular.
Olhando aqui, acho que só ele mesmo. Só o No Fred. ataque é só o Fred. E o Fred vai ser reserva também. Não, mas a gente está com uma Firmino seleção reserva, hoje, né? com jogadores jogando na Europa, com protagonismo titulares nos seus na times. Europa. Né? Diferente de outras Copas do Mundo que a gente convocava os jogadores estavam na suplência. Hoje não. É por isso que eu fiz essa pergunta. Hoje quer dizer, é na diferente. Verdade, Você vê os praticamente jogadores... todos são titulares. O Casemiro que chegou no United e ficou no banco que o treinador deixou, mas agora hoje é titular absoluto. Agora, se for também discutir a idade de Daniel Alves para o Thiago Silva, é quase... Mas em cima da sua pergunta, 2 que estavam no banco não foram convocados, o Firmino e o Coutinho. O Coutinho teve lesão. Né? Lesão, né? Mas estava no banco antes, entendeu? Então já são 2 que a gente até falava, olha, tem alguns aí que são reservas, 2 que acabaram... Não, hoje é o maior número de atletas atuando com titularidade que foram convocados. Na E Premier eles League, estão 12 jogadores parece são que eles estão mais convocados. empenhados, né? Não sei, principalmente o Richarlison. O Richarlison, tá, pelo que a gente vê nas redes sociais, ele em campo, tá vindo com força, né? Tá, o cara, ele tá com vontade de disputar a Copa do Mundo. Eu vejo que a grande questão assim que eu vejo na Copa, Gabi, é que a Copa do Mundo vai ser num período que os caras estão num processo evolutivo na parte física, que é a Copa agora no final do ano. Diferente da Copa de final do ano. Essa Copa... Eu faço da Copa questão, do meio de ano. De meio de ano, final de temporada da Europa. O que eu vejo agora... Você acha que favorece as seleções europeias ou sul-americanas, sendo no final do ano? Mas tá todo mundo jogando na Europa, né? Tá todo mundo jogando lá. Eu acho que vai estar todo mundo num processo legal. A gente vai ver muita qualidade técnica, porque os caras não vão estar no fim de temporada da Europa desgastado. Não, você vai ver os caras inteiraço. Vai ser uma Copa que você vai ter que sentar, vai ter muita coisa boa para a gente poder observar. E eu quero olhar muito a questão do plano tático, porque as individualidades elas vão estar imperando para poder romper a questão do plano tático. Vai ser uma Copa interessantíssima. Sim. Mas você ia perguntar também? Bom, eu queria saber, por exemplo, numa Bélgica que joga num 3-4-2-1, né? Eu queria saber, por exemplo, se o Brasil tenta jogar com esses esquemas, porque a Bélgica, pelo menos essas seleções europeias, pegando aqui, pensando, eu acho que a única que joga parecida com ela é a França, né? Com o Deschamps. Queria saber como o Brasil, pelas formações que o Tite testou, até você falou agora contra a Tunísia, que ele fez testes. Queria saber como o Brasil deveria jogar contra essas seleções. Olha, Matheus, você espelhar, quando nós usamos o termo espelhar, se você tiver uma qualidade técnica superior, você vai sobressair. Agora, tem muito do jogo de imposição, né? O jogo de imposição é você manter o seu esquema, né, e contrapor o esquema do adversário, no caso aí do esquema da Bélgica. Eu não acho que o Brasil deva espelhar. Eu acho que a seleção brasileira hoje tem uma fase ofensiva, por exemplo, você vai trabalhar, a Bélgica trabalha com uma linha de 3, você vai ter espaço no corredor, você vai ter que baixar, porque se você tem os seus extremos em amplitude e profundidade, você vai ter que... A Bélgica naturalmente vai formar uma linha de 5. Então vai jogar em bloco baixo para vai ter que sair em velocidade. Mas você mudaria o esquema tático conforme a seleção? Não, eu não manteria mudo. o mesmo? Não, eu não mudo. Bom, a qualidade dos jogadores da seleção brasileira é absurda. Você monta eu monto e os caras vão ter que se adequar. Independente do adversário. Claro, e dentro do processo, porque eu penso assim, Mauro, você precisa mudar a função do jogador. Porque como o Neymar está fazendo Porque agora. todo mundo se preocupa muito em números, né? Quando você está na fase ofensiva, esses números eles se desfazem, né? Os números eles aparecem quando você está defendendo. Quando você está defendendo, você defende como? A Bélgica trabalha com linha de 3, ele vai defender com linha de 5, porque tem corredor da seleção brasileira. Ele não vai ficar aqui, porque o corredor vai ficar descoberto. Então, você vai impor aquilo que você acredita. Claro que dentro do jogo, onde você está na fase defensiva, você vai ter que marcar, você vai mudar, você vai ter que ajustar o seu time também, né? E é isso que a seleção brasileira tem que fazer. A Copa do Mundo é tiro curto. Dentro do jogo, o jogo tem, em algum momento você vai ser dominante, em algum momento você vai ser dominado. E no momento que você for dominante, você precisa ser eficiente. E um detalhe acaba com tudo. Você precisa ser eficiente. E vai ser interessante. Uma outra pergunta que eu tenho para você, até essa questão tática e tudo mais. Quem seria seu 9 atual da seleção brasileira? Gabriel Jesus, Richarlison, Pedro? O Pedro seria o meu 9. Eu acho que o Brasil precisa de um cara de referência dentro da área, um cara que sabe jogar, que sabe fazer pivô, que sabe... o Neymar jogando, procurando o Pedro para fazer tabela, né? Eu acho que o Pedro seria o ideal.
Só que o Richarlison vive um grande momento, né? Assim, fez gols agora recentemente. Precisa ver como é que ele vai chegar depois dessa lesão. Mas para mim, se você falar desses que estão convocados, quem seria seu 9? Seria o Pedro. Vou mudar um pouquinho de assunto, vou pro Brasileirão, porque a gente não pode deixar de falar que o Palmeiras foi consagrado campeão brasileiro. O Mauro tem uma frase que eu vou deixar ele falar e já eu continuo. Palmeiras não perde. Nunca. Não perde. Palmeiras não perde. Sérgio, todo o programa A Rainha Elizabeth era viva ainda. E continua invencível no Brasileirão, isso que é o mais engraçado. E mais equilibrado. Sérgio, o que você achou dessa campanha do Palmeiras? O Palmeiras vem fazendo uma grande temporada, na verdade. Não é só a campanha do Brasileiro. Mas ela foi muito consistente. O Palmeiras foi superior aos seus adversários ao longo do campeonato. Você vê um Palmeiras com a mesma postura, jogando no ar e jogando fora, né? Alternando ali um bloco baixo, alternando marcação alta. Essas variações de comportamento do Palmeiras que muito me agrada. A gente via o Palmeiras no ano passado só jogando com bloco baixo e em transição e às vezes bola longa. Agora não, você vê o que é continuidade de trabalho. Você em 2 anos no clube, você consegue ir acrescentando aquilo que você pensa de futebol e os resultados vão acontecendo. O Palmeiras hoje tem a condição, você vê o Flamengo é um time que tem mais condições individuais, mas o Palmeiras como time é muito mais completo. O nosso clubista, eu vou fazer uma pergunta para o clubista mora aqui, que é o Juarez, que é palmeirense. Juarez, você preferia ter ganhado o Brasileirão, ganhando ali no jogo contra o Fortaleza, ou do jeito que foi contra o Inter, aí, o Inter perdendo contra o América, né? O negócio é o seguinte, título não importa do jeito que venha, né? É importante que ele venha. Até porque tanto faz, o Palmeiras já é campeão faz tempo, né? Não importa. Só aquela perguntinha básica, né, Mauro? E o Sérgio tocou num assunto muito importante, né? É coisa rara no futebol brasileiro a sequência do trabalho do treinador. E aí vira aquele ciclo vicioso, inclusive dos atletas. Os atletas de alto nível, das grandes equipes, têm menos esse vício que o cara vai cair, depois vem outro aí, vai mudar tudo e tal. E num clube bem estruturado, dando a sequência de trabalho, é fundamental para o sucesso, né? Os jogadores, comissão técnica, e o Sérgio acertou de cheia, né? Evidentemente que o Palmeiras só não chegou na final da Copa Libertadores porque foi assaltado pelo VAR, que é a coisa mais ridícula do mundo, né? Mas o Sérgio foi perfeito. Aliás, deixa eu perguntar ao Sérgio, falando nisso, você como treinador, enfim, como profissional, qual a sua avaliação sobre o VAR? O VAR é uma grande ferramenta, mas ela está sendo mal utilizada dentro do Brasil. Tanto que não tem na Copa do Mundo, Sérgio. Brasileiro. Não há critério. Não tem critério. Né? Eu tive no Expo Brasil Futebol e eu participei da sala do VAR. É uma ferramenta. Os cursos falam sobre o VAR. Falam. É uma ferramenta interessantíssima. Agora, dentro do futebol brasileiro, a gente está deixando o protagonismo para quem está na sala do VAR. O árbitro dentro do campo de jogo, ele não define o que é, ele fica na dúvida e deixa para o VAR decidir. Você já foi injustiçado pelo VAR em algum momento? Já agora na Copa Paulista teve um lance contra o Desportivo, mas a gente acabou classificando, não tivemos prejuízo, mas teve, né? Um lance que o árbitro não tinha dado o cartão, até o Luiz Flávio, o árbitro. Ele foi pro VAR, né? Um árbitro que apitou na sexta-feira, Água Santa e 15 de Piracicaba, e um pênalti claro dentro do campo de jogo, o VAR chamou, ele foi olhar, voltou e manteve a posição dele que não tinha sido pênalti, e foi pênalti claro. E no jogo contra nós, um lance que não tinha nada, ele chamou o Luiz Flávio, o Luiz foi lá, voltou e deu pênalti. Então, assim, o que eu vejo é que o VAR é uma ferramenta boa, só que nós precisamos dar muito... As pessoas que comandam o VAR é horroroso. 4, 5 caras numa sala vendo 10 mil vezes a mesma imagem e consegue errar vendo a imagem. Enquanto que o árbitro está ali rápido. O problema hoje virou uma máquina reprodutora de novas injustiças.
Porque a falta de critério, gera injustiça. Até que ponto deve entrar o VAR? Essa definição no Brasil não está clara. A partir do momento que se define, olha, o VAR só pode ser chamado em tal situação, em lance que não é interpretativo. Você já reduz muito a intervenção, muito. Aí você vai realmente chamar o VAR para questões de agressão, para questões realmente quando o goleiro sai, não encosta no atacante, o juiz dá pênalti. A injustiça é pior nesse caso. Você fala, pô, eu não fiz nada e deram pênalti, vai lá ver, eu nem encostei. Agora, a partir do momento que tem um lance já que é duvidoso, que é minimamente interpretativo, na minha visão, tem que ser adotado o VAR como é na Premier League, é um modelo de VAR. Teve 2 lances aqui, vocês vão lembrar. Corinthians e América lá em BH, que o Piton estava de costa, a bola pegou, deu pênalti. Corinthians e Flamengo aqui no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, a bola pegou no braço do Léo Pereira sem tocar na barriga. A partir do momento, tá claro, a regra é essa. Se não tocar em uma parte do corpo e pegar na mão, é pênalti. Se pegar uma parte do corpo e for para a mão, não é pênalti porque desviou. Isso não é interpretativo, isso é base. Goste ou não, a regra é essa. Não chamou o árbitro no jogo do Corinthians para dizer que tinha sido penalidade. Né? Então são essas coisas que a gente vê dentro do futebol. Sérgio? Não, no jogo do... O pior que chamou, Sérgio. Não, no qual jogo? No jogo do Corinthians aqui, não. Flamengo e Corinthians, não. O VAR chamou, e aí falou assim, ó, a bola bateu na barriga, depois foi para a mão. E não foi direto. Foi um erro absurdo. Então, mas não chegou a chamar, ele comunicou no ponto. Só comunicou no ponto que pegou na barriga. Não foi para o vídeo. Não chegou aí no vídeo. Não foi no vídeo. Né? Então, isso daí que não pode. Né? A gente vendo ali, porque a sala do VAR, né, você olhando, eu entrei lá para a gente se sentir. Tem 4 imagens, você escolhe a imagem que você quiser. Pô, ali não tem como ter pego na barriga do Léo e ido na mão. Né? Pô, ali é pênalti, chama o cara, é pênalti, acaba isso. E é rápido. E aí a gente escuta as conversas, né? Que agora você vê o quanto de absurdo que é. Né? Porque você escuta a fala do VAR, não, pegou na mão, não sei o quê, não, pegou na barriga, não, volta pra mim aqui, pegou. Pelo amor de Deus. É uma confusão. Não, pelo amor de Deus. Então, eu sou a favor do VAR. De verdade, eu sou a favor da ferramenta. Também. Né? Você vê aí na Premier League agora que tem uma nova tecnologia lá da foto, né? É diferente das linhas. Pô, a gente já viu linha torta aqui. Tudo linha. Já teve erro de linha. Meu. Assumido. Não existe mais a mesma linha. Deixa eu mudar totalmente o assunto, mas curiosidade. Ética no futebol, principalmente treinadores. Fica à vontade se você quer falar sobre isso ou não. A gente sabe, conhecimento que o treinador pede 2, 3 jogos no Brasil, o clube manda embora. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem treinadores que estão no clube e recebem uma proposta, também sai. Recentemente, a gente tem várias histórias para falar sobre treinadores que mudam de time a cada 2, 3 meses. Isso desagrada você como treinador? Como você vê essa imagem Eu entendo também que vocês são vulneráveis, porque, né? Basta ver o que aconteceu com você, né? Sem comentário, foi o começo da nossa conversa aqui no programa, não dá nem para eu imaginar o que aconteceu. Mas o inverso também acontece, né? Sim. A gente tem treinadores que não cumprem os seus contratos. Sim. Raramente, aqui, dá para citar 1, 2 aqui, não cabe na mão quem cumpre até o fim. Mas a maioria, quando recebe proposta, também troca o seu clube. Como que você vê isso? O que você pensa sobre isso com relação a treinador? Ô Mauro, eu fazia parte da FBTF, que é uma categoria dos treinadores do futebol brasileiro, né? Que é a FBTF, eu acabei saindo. Eu penso o seguinte, cada um escolhe o que quer, entendeu? Porque o contrato ele tem uma multa e essa multa te permite você romper o contrato e o clube também, de romper o contrato. Né? A partir do momento que você tem a multa, se o treinador quer sair, beleza, mas a categoria não pode reclamar. É o que eu falo para você, né? A categoria não pode reclamar. Porque o treinador também sai. Quando a gente vê, o fulano foi mandado embora, todo mundo da categoria se manifesta. Mas daqui a pouco o ciclano saiu. Então, a partir do momento que é bilateral,
É o tal do pau que bate em Chico, bate em Francisco, e os dois, e a partir do momento que houver uma mudança de mentalidade, se houver, vai ser porque os dois lados da história perceberam que esse modelo não funciona. Eu acho que os dois se alimentam, né? O ano passado criou no campeonato, isso é algo que nós, não, brasileiro, algo que nós pleiteamos em 2016, que era para ter 2 mudanças só durante o campeonato. Era isso que eu pergunto. Quantos treinadores falam assim, o cara pediu para sair de comum acordo? Mentira, meu. Então para com isso daí. Não adianta a gente ficar com... Não tem isso daí. É total. Né? E isso a gente, numa reunião... Direto aqui, numa reunião lá no curso, tinha 200 treinadores. Que nós queríamos que tivesse 2016. Isso foi aprovado em 2020. 2016 nós queríamos que o Campeonato Brasileiro só pudesse fazer 2 mudanças. Cada clube. Pô, brigou, chegou em 2020, foi aprovado. Só que abriu essa brecha. Aí quantos treinadores falam, o cara saiu de comum acordo? Só que, Sérgio, falo sempre pro Mauro. Mauro, comum acordo, é uma fraude, na verdade não tem como... Falei, mas na hora do vamos ver, o treinador aceitou também. Sim, claro. Então, quer dizer, no final, não havia comum acordo. Uma das partes queria romper a corda, mas a outra assinou. Sim, exato. Então todo mundo é aquela coisa, todo mundo acaba jogando o jogo. Sim, eu acho que não tem tem... Eu de verdade, Mauro, dentro da sua pergunta, se o clube trocar e o treinador sair, tem a multa, paga a multa, tchau. O Dorival recentemente agora saiu do Flamengo. Ele saiu do Flamengo, pagou a multa de 500 mil para o Ceará, mas ele ia perder a oportunidade de ir para o Flamengo? Entendeu? Então, o Ceará contratou o Lúcio para ser o treinador. Ele fez 15 jogos. E o caso Lisca, Sport Santos, Avaí? Então... Mas para você está tudo limpo, pagando, cumprindo o contrato, que é uma forma de respeitar. A gente não pode reclamar, porque a grande reclamação, né, Jean, é da categoria, são os treinadores. Mandou o cara embora. O treinador, quando tiver oportunidade, vai embora. Paga a multa, tchau. O problema é mandar embora e não pagar. Essa é a questão. Aí eu entendi. Pagou a multa, vai embora. Não tem problema nenhum. Né? Hoje em dia é muito difícil ter aquele vínculo, que acho que até antigamente tinha mais. Mas, infelizmente, o nosso programa está caminhando para o fim. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Até eu estou inconformada. Mas vou dar primeiro tchau para o Juarez. Obrigada, Juarez. Tchau, Sérgio. Foi um prazer falar contigo. Valeu, a volta do Jean também. Programa 424 diferente, né? Agora no novo canal. Programa muito legal. Abração, Sérgio, e espero que logo você esteja aí nos top. Valeu, Juarez. Obrigado. É isso aí. Boa noite, Mauro. Muito boa obrigada. Boa noite, Gabi. Espetáculo, programa. A presença do Sérgio aqui, gente boa demais. Conhecimento. Muito bom você trocar ideia de futebol com quem tem conhecimento. E rapidamente, você está novo na carreira, como você falou, não desisto nada. Um sonho como treinador, um clube ou um título? Cara, meu sonho é disputar uma Copa do Mundo. Não é com a seleção brasileira, não. É disputar uma Copa do Mundo. Esse é meu sonho. Legal. Obrigado, boa noite. Falou e disse, né? E para fechar, Sérgio, olha, obrigado. Grande figura, grande carisma. Você já tem alguma coisa em vista para o ano que vem? Não, já apareceram algumas situações aí, mas eu estava até conversando com o Mauro fora do ar. Eu vou esperar, vou ter calma, não vou para qualquer lugar, né? Respeitando o trabalho, né? Dizer para qualquer lugar não, eu não vou ter calma. Eu acho que é importante a gente pegar um lugar que dê sequência que foi feito em 22, né? De ter time que te dá condições para brigar por títulos. Eu acho que para eu chegar aonde eu estou querendo chegar, eu preciso ter essa condição. E agora você vai assistir a Copa do Mundo, vai parar tudo acompanhar também. Bem, né? Valeu, Sérgio. Um abraço. Bem-vindo de volta, Jean. Sérgio, até essa pergunta do Jean, meu pai, seu xará, Sérgio também, perguntou se você iria para o Corinthians. Né? Que ele é corintiano fanático também, né? Pô, o Corinthians está no top 12, Santos! Aí é diretoria questão, do Santos, não tem treinador, né? Matheus, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, Sérgio. Valeu, e a minha pergunta é se tem sonho de trabalhar na Europa como auxiliar, como técnico? Auxiliar não. Treinador mesmo? Eu já teve um período aí que eu quase fui para um time da terceira divisão da Itália. Não era o Pescara, era um time que já teve na primeira divisão do campeonato italiano. E foi detalhe, um time da terceira divisão, Itália, Inglaterra, dá para ir, você tem que abrir caminho, cara. Você tem que, não, eu não vou porque é terceiro. Mas o time vai te dar condições de brigar? Vai.
eu tô indo. Assim como o Argel tá na terceira de Portugal. Ah, então, tem que ir, porque é desta maneira que nós vamos chegar a abrir espaço para o treinador, mostrar a capacidade do treinador brasileiro. Obrigado, Sérgio. Bom, eu quero agradecer ao Sérgio por ter vindo. As portas sempre estarão abertas para você voltar quando você quiser, fique ciente. E dê suas considerações finais aqui. Gabi, obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, Jean. Obrigado, Matheus, Juarez. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Vamos acompanhar a Copa do Mundo. O Brasil tem muita chance de conquistar o Hexa. E para nós que somos do futebol, a conquista da seleção brasileira à Copa do Mundo vai fazer um bem danado para os profissionais do futebol brasileiro. Obrigado, boa noite. Depois dessa, o Mauro vai torcer muito pelo Brasil, vai vir com o chapeuzinho do Brasil, então... Eita, bexiga, balão, verde e amarelo, eu sou um patriota extremo. Eu já tô comprando as decorações e vocês vão ver nos próximos capítulos do 424. Obrigada a todo mundo que assistiu, um beijo e até segunda que vem.